Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa conversa sobre direitos humanos e a escola sem mordaça, exatamente no dia que a Câmara conseguiu, a comissão conseguiu engavetar o projeto da escola sem partido, né? Então, nessa legislatura ele já não pode mais, porque já vai acabar e vai ter que começar um novo processo, porque como ele não foi votado e nessa legislatura, ele não tem continuidade na próxima, que vai começar dia 2 de fevereiro. O que também não significa que dá para baixar a guarda, porque dia 2 de fevereiro começa outro processo, só vai demorar mais um pouquinho para eles tentarem tudo de novo. Tem que apresentar o projeto, passar, fazer todo o trâmite para chegar lá. Mais ou menos a mesma situação que está vivendo a Previdência. Tá? Vai fechar, vai começar o novo, por isso vai demandar um certo tempo para votar. Eu só estou falando as duas coisas, mas a ideia do Congresso é a mesma nos dois casos. Nós estamos hoje aqui com o Leonardo Sakamoto. Eu disse para ele que eu não ia chamá-lo de jornalista, porque ele é professor de jornalismo da PUC, então nessa casa ele é professor. Mas a formação dele é no jornalismo e ele tem uma contribuição muito forte hoje no blog, que é feito através da UOL. É um blog que a gente tem que ler todo dia. Então, o Leonardo vai fazer a conversa com a gente e nós limitamos às 21 horas. Pode terminar antes, não pode terminar depois, tá bem? Você fica absolutamente à vontade, eu vou sentar-me ali para vê-lo. Bem, boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer o convite do Simples para estar aqui batendo papo com vocês. Desculpa, eu estou com uma cara meio de cansado, que eu estou em Brasília. Não é a viagem que cansa, acho que é o clima, né? E quando eu digo clima, não é uma questão meteorológica, né? Mas uma questão, digamos, de um zeitgeist, assim, né? Aquele espírito do nosso tempo em Brasília está bastante desgastante. E quando eu fui convidado para falar, eu tinha até feito uma apresentaçãozinha em PowerPoint, tudo, mas eu resolvi desencanar e escrever, porque eu achei que seria, já que eu estou falando com colegas professores, eu acho que seria melhor, até porque eu tendo a ser um pouco mais piadista e mais superficial quando não estou acompanhando o que eu escrevo, então eu resolvi até escrever para a gente poder depois fazer um debate e conversar. Educar por educar, passando apenas dados e técnicas, sem conscientizar o futuro do trabalhador e o cidadão do papel que ele pode vir a desempenhar na sociedade, sem considerar a realidade à sua volta, sem ajudá-lo a construir um senso crítico e questionador sobre o poder, seja ele vindo de tradições, corporações, religiões ou governos, é o mesmo que mostrar uma engrenagem o seu lugar na máquina, ou um tijolo a qual parte do muro ele deve pertencer. Uma das principais funções da escola deveria ser produzir pessoas pensantes e contestadoras que podem, no limite, colocar em risco a própria sociedade do jeito que a conhecemos, fazendo ruir a estrutura política e econômica montada para que tudo funcione do jeito que está. Em outras palavras, educar pode significar libertar ou enquadrar. Pode ajudar as pessoas a descobrirem como querem quebrar suas próprias correntes, ou ser o pior cativeiro possível, fazendo com que as vítimas se tornem cães de guarda de seus agressores. Que tipo de educação estamos oferecendo? Eu acho que é a primeira pergunta. Que tipo de educação precisamos ter? É uma segunda pergunta. Mas aquilo que me incomoda é a terceira pergunta. Que tipo de educação um movimento como Escola Sem Partido e outras propostas semelhantes quer implantar? Presos na cortina de fumaça da suposta doutrinação, empobrecemos um pouco mais o debate sobre o que importa, que é a educação. Ganha quem aposta que o resultado de toda essa confusão será a contenção de pequenos avanços civilizatórios da área nos últimos anos. Pois, como disse Paulo Freire, todos somos orientados por uma base ideológica. A discussão é se a nossa base ideológica ela é includente ou excludente. Ou seja,
se nós queremos que os direitos que vemos como justos para nós mesmos sejam estendidos ao outro, ao diferente ou não. Mas se as pessoas que mais precisariam fazer essa reflexão chamam Paulo Freire de lixo, será uma grande caminhada até que perceba o tamanho da corrente que prende seus próprios pés. As ideologias mais violentas, inclusive, são aquelas que se vendem como um discurso de que não são ideologias, que se mostram como a saída lógica e natural, sendo que não há caminhos lógicos e naturais em se tratando de humanidade. O que existe é debate, muito debate. A gente vai voltar a falar sobre a questão ideológica mais para frente. Em algumas sociedades, pessoas que protestam, discutem, debatem, discordam, mudam, são úteis para fazer um país crescer. Por aqui, elas acabam vistas com desconfiança, chamadas de mal-educadas e vagabundas, acusadas de serem resultado de uma educação que não deu certo. O bicho está pegando na educação. É tanto problema que você pode montar o seu combo: roubo de merenda, escolas ocupadas, universidades em greve quebradas, proposta de teto orçamentário que ameaça investimentos da área por 20 anos e por aí vai. Mas a julgar pelo que se passa nos corredores do Congresso Nacional, em parte da mídia e nas redes sociais, o grande mal da educação brasileira, como vocês bem sabem, se chama doutrinação político-partidária, quando não gaysista comunista. A doutrinação na educação está muito longe de configurar uma tendência real, como todos nós sabemos, que precisa, e qualquer estudo precisa de dados mais robustos para comprovar qualquer coisa. Aliás, são os próprios aliados do pessoal da Escola Sem Partido que diz que faltam estudos que comprovem a real presença da doutrinação. Inclusive, algumas das pessoas que são consideradas como gurus da extrema-direita dizem que não há estudos que comprovem esse ponto de vista. Agora, o melhor é a própria realidade. Se a doutrinação esquerdista ela é tão forte, então o que estamos vendo é um engodo eleitoral. Porque na prática, se essa doutrinação existe, está dando muito errado. Além disso, de sem partido, como todos nós sabemos, o Escola Sem Partido não tem nada. O levantamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra um claro predomínio de partidos conservadores entre os propositores e projetos ligados a pessoas que, por sua vez, estão ligadas a igrejas. Igrejas, muitas vezes, conservadoras. As propostas do movimento são perigosas para o pensamento livre, como todos nós sabemos. Além dos projetos de lei contra a militância partidária, o Escola Sem Partido ameaça processar professores que abordarem sexualidade e diversidade de gênero. Além de configurar um constrangimento ao exercício profissional, é uma baita contradição para quem se diz defender a pluralidade. E o caminho oposto dos países de alto desempenho em educação. Estados Unidos, em alguns estados, oferecem educação sexual desde o século XIX. Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, França. Ontário, no Canadá, tem currículo que discute relacionamento homoafetivo e identidade de gênero. Por aqui querem interditar o debate. Mesma coisa com os estudos indígenas e africanos, classificados como porta de entrada para favorecer interesses de movimentos sociais. Na Noruega, o currículo é generoso com o povo Sami, habitante original do norte da Escandinávia. Doutrinação por lá chama-se, na verdade, respeito à diversidade e às raízes da história do país. Suspeito que por trás da gritaria esteja mas várias confusões conceituais. O Escola Sem Partido elege o marxismo como chaga principal, sem sequer se preocupar em definir que raios é o marxismo para eles. Fica nas entrelinhas o entendimento de que joga no mesmo balaio as ideias de Marx, o fracasso do socialismo real e as atrocidades imperdoáveis de alguns regimes comunistas. Dessa forma, fica mais fácil ilustrar a tal sombra monstruosa e aterrorizante que domina universidades brasileiras, outra afirmação sem nenhuma evidência. Aliás, queria muito conhecer essa universidade comunista, doutrinadora, vermelha, revolucionária. Fiz minha graduação em jornalismo e mestrado e doutorado em ciência política na Universidade de São Paulo. E definitivamente lá não é. Pelo contrário, a New School, universidade que me recebeu como pesquisador visitante há alguns anos, é bem mais progressista que a minha querida USP. E, ironicamente, fica numa cidade extremamente comunista, Nova York, de um país socialista até o osso, os Estados Unidos.
Para piorar, o principal evangelista dessa Bíblia do mal, na opinião do movimento, seria ninguém mais, ninguém menos do que o já citado Paulo Freire. Justo ele, pacifista convicto, obsessivo pela ideia de que as pessoas devem pensar livremente. Coisa de quem nunca leu uma linha sequer do educador brasileiro mais respeitado do mundo, ou se leu, não entendeu absolutamente nada. O baixo nível do debate, aliás, é o mais triste. Com tanta coisa importante para discutir, como eu falei há pouco, com tanta ação urgente para tomar na educação, nos pegamos imobilizados numa falsa questão sustentada por argumentos frágeis e para lá de questionáveis. Presos nessa cortina de fumaça da suposta doutrinação, empobrecemos um pouco mais o debate sobre a própria educação. Ganha quem aposta na confusão e nessa contenção, que falei há pouco. O presidente eleito Jair Bolsonaro, repetidas vezes, atacou a ideologia como um dos principais males do país. Aspas, a questão ideológica é tão ou mais grave que a corrupção no Brasil. São dois males a serem combatidos, postou nas suas redes sociais durante a campanha. Aspas de novo. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. Foi um outro exemplo de citação do presidente eleito. Poucas palavras têm tantos significados e são usadas com tão frequência na política, na sociologia, na filosofia, no boteco, quanto ideologia. O termo, grosso modo, tem dois sentidos gerais, segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio. O primeiro, ideologia como um conjunto de ideias e de valores que tem como função orientar comportamentos políticos coletivos. O segundo tem origem nas reflexões do sábio de barba, neste caso Karl Marx, não Jesus Cristo, ou seja, ideologia como a falsa consciência das relações de domínio entre classes sociais. Vamos nos ater ao primeiro uso, que é o mais comum, até porque o segundo representaria que Bolsonaro estaria fazendo uma autocrítica. Atribui-se ao que é ideológico a presença de dogmas, doutrinas, paixões que se oporiam ao que é pragmático e, portanto, seria livre de tudo isso. Os diferentes atores envolvidos em disputas políticas carregam sua ideologia, mas parte deles quer fazer crer que não, que seriam guiados pelo bom senso, como já citei anteriormente. Ou seja, ideológico é sempre o outro, nunca a gente mesmo. Porém, o bom senso, ele não é neutro. O bom senso nunca é neutro. Por outro lado, o bom senso é construído. Uma ação ou um comportamento vistos como naturais ou lógicos, na verdade, são resultantes de uma série de disputas simbólicas no seio da sociedade. Em alguns casos, passando o tempo, a lembrança dessas batalhas se esvai, ficando apenas o resultado, uma ideia largamente aceita e pouco questionada. Isso não é imutável, claro. O bom senso já justificou queimar hereges na fogueira, a escravidão de indígenas e de africanos traficados, o impedimento ao voto feminino, a proibição de casais do mesmo sexo de terem os mesmos direitos dos heterossexuais. Atores econômicos são craques, aliás, em se afirmarem neutros, quando, na verdade, não são. Em dizer que é lógico afirmar que o trabalhador tem que decidir se quer menos direitos se quer menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Que é racional impor limites para o crescimento de gastos públicos em setores como educação e saúde, ou que é natural equiparar a idade mínima de aposentadoria de trabalhadores rurais paupérrimos a trabalhadores urbanos. Nossa ideologia vai conosco para toda parte. Somos guiados por esse conjunto e adotamos diferentes formas de interpretar os fatos do mundo. A negação disso no Brasil de 2018 tem provocado um cenário surreal. Professores, artistas, jornalistas que se identificam com ideias progressistas são taxados de ideológicos e, por conta disso, têm seu emprego ameaçado, além de serem perseguidos e espancados, como se estivessem espalhando alguma doença socialmente transmissível em um macartismo à brasileira. E juízes, empresários, militares, policiais e religiosos que se identificam com ideias conservadores são considerados neutros ou pragmáticos, mesmo que abracem publicamente uma ideologia e um partido político. O inimigo do novo governo e seus apoiadores, portanto, não são a existência da ideologia que eles abraçam com gosto, mas qualquer ideologia que não seja a que eles defendem. Em outras palavras, um dos principais males do país continuará sendo a ultrapolarização, que transforma ódio e intolerância em bom senso.
Aspas. A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual, fecha aspas. Esse trecho faz parte da proposta do substitutivo apresentada à Comissão Especial na Câmara dos Deputados, que analisou o projeto que transforma em lei sugestões do movimento Escola Sem Partido. Como comentado pelo professor, o projeto não terá mais tempo hábil para votação na comissão ainda neste ano e terá que recomeçar a ser desarquivado no ano que vem. O objetivo do projeto, passa por regular a conduta dos professores em sala de aula, com uma série de proibições sobre opiniões, concepções de mundo e pontos de vista ideológicos, religiosos, morais, sociais, econômicos e políticos. Os críticos veem ele como instrumento de censura e intimidação. O tema acabou ganhando mais relevância do que já tinha nos últimos anos por fazer parte da plataforma de governo do então candidato Jair Bolsonaro e tem sido uma das faturas agora apresentadas a ele pelos grupos religiosos radicais que apoiaram sua campanha. O projeto de lei 7180 de 2014, com relatoria do deputado federal Flavinho, do PSC de São Paulo, tem sido alvo de acaloradas discussões. Contudo, mesmo que aprovado pelo Congresso Nacional, ainda terá que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a oposição irá questionar a constitucionalidade da matéria. O STF, aliás, deve julgar em breve um programa introduzido em Alagoas que é semelhante à Escola Sem Partido. O STF, aliás, durante toda a polêmica causada pela invasão dos campos de universidades públicas pela polícia, a mando da Justiça Eleitoral, acabou se pronunciando de forma unânime que a universidade é lugar de ideias e não lugar de polícia e lugar de invasão, e que o confronto tem que ser de ideias. Em seu artigo 5º, o texto de Flavinho afirma que essa lei se aplicará, aspas, às políticas e planos educacionais, aos conteúdos curriculares, aos projetos pedagógicos das escolas, aos materiais didáticos e paradidáticos, às avaliações para o ingresso no ensino superior, às provas de concurso para ingresso na carreira docente, às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207 da Constituição Federal. Ironicamente, o que está disposto no artigo 207 da Constituição Federal garante que, aspas, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, o próprio artigo 207 contradiz as demandas do próprio deputado federal. No dia 31 de outubro, a Suprema Corte, como comentei, referendou uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia, suspendendo as ações da Justiça Eleitoral e da Polícia que censuraram aulas, debates, atividades e manifestações nas universidades públicas durante o segundo turno das eleições, manifestações essas que se colocavam de forma antifascista e não pró ou contra algum candidato. O STF, nesse caso, encontrou nesse caso uma oportunidade para avisar que há limites que não serão ultrapassados pelos atores públicos no futuro governo Jair Bolsonaro. No debate, os ministros afirmaram que a universidade é um espaço que não admite censura. Aspas, a única força legitimada para invadir as universidades é as ideias livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse é tirania, e tirania é o exato oposto da democracia, afirmou Carmen Lúcia. O ministro Gilmar Mendes propôs que a decisão valesse para outras formas de patrulhamento ideológico em escolas de outros níveis de ensino, claramente se dirigindo a projetos semelhantes à Escola Sem Partido. Mas a matéria tratava especificamente das universidades. Com a decisão, o Supremo deixou indicado que a batalha pela Escola Sem Partido não terminará com uma aprovação no Congresso Nacional e vai subir para a Suprema Corte. Um comentário: vale lembrar que a maior parte dos ministros do Supremo foi ou é professor. Então, eu diria que, além de um cuidado com a Constituição Federal, pesou bastante a empatia nesse caso. Porque aquilo que for decidido e aquelas regras que forem alteradas agora, elas vão alterar de forma significativa o comportamento
não apenas o comportamento cultural ou educacional, mas o Brasil que a gente conhece hoje. Quando eu escrevi esse texto para conversar com vocês, eu martelei bastante, né, nessa ideia de... Eu fiquei martelando bastante, né, numa ideologia específica, bastante criticada pelo movimento do Escola Sem Partido, que é a questão da ideologia de gênero, né? E que é uma das coisas que mais pega, uma das coisas mais... cujo comportamento, a reação de muitas pessoas exaltadas com parte do movimento é muito forte, só que, ao mesmo tempo, e é muitas vezes repetida pela mídia ou repetida nas redes sociais, não, porque eles são contra a ideologia de gênero, eles são contra a ideologia de gênero, como se a ideologia de gênero fosse algo dado e algo definido e não um termo em disputa. Isso leva a uma pergunta interessantíssima que eu já levei, inclusive, para meus alunos em sala de aula. O que é ideologia de gênero? O que é ideologia de gênero? Maíra Kubik Mano, professora e pesquisadora da pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, explica que a ideologia de gênero sempre foi martelada cotidianamente em nossas cabeças pela escola, pelos meios de comunicação, entre outras instituições, para que acreditemos e aceitemos que homens valem mais do que mulheres. Mas, ironicamente, eles chamam ideologia de gênero justamente o questionamento da ideologia de gênero, que há séculos coloca todo mundo considerado como desvio da regra em uma posição socialmente inferior. Lembremos o que discutimos acima. Ideologia é a concepção do mundo que se manifesta implicitamente na vida individual e coletiva. Basicamente, é no que você acredita enquanto ser humano vivendo em sociedade. E gênero é um conceito que trata das relações entre pessoas e como elas expressam suas identidades, tendo ganhado notoriedade a partir das teorias feministas que contribuíram com a expansão da reflexão sobre as hierarquias sociais entre homens e mulheres. Portanto, ideologia de gênero tem como referência quem? O homem, branco, heterossexual, cisgênero. A ideologia de gênero coloca esse homem no lugar que ocupa na sociedade hoje, o lugar de patriarca na família, que deve obedecê-lo, custe o que custar. Família que tem só uma configuração possível, que é pai, mãe e 2 filhos. Esqueça as famílias com apenas um pai, apenas uma mãe, com uma mãe e uma avó, com 2 pais ou 2 mães. A ideologia de gênero justifica, inclusive, o uso da violência para garantir que a norma patriarcal seja obedecida. Em outras palavras, ideologia de gênero é, na verdade, o pacote construído e lapidado ao longo da história por nós, homens, principalmente os homens brancos e héteros, para forçar e justificar a dominação não apenas sobre mulheres, mas também contra a população LGBT. É a ideologia de gênero, portanto, que naturaliza a mulher a ganhar menos que o homem pela mesma função no trabalho, que relaciona apenas a ela as tarefas domésticas e o cuidado com as crianças e os mais velhos, que a transforma em objeto de prazer para ser violentado dentro da casa e alvo de ejaculação em trens e ônibus, que chama o assédio sexual e desrespeito de simples elogio ou brincadeira, que declara seu corpo como propriedade masculina, tentando proibir até abortos em caso de estupro, que faz com que elas se sintam culpadas pela violência que sistematicamente sofrem, que explica, por mérito e não por desigualdade histórica, o fato de haver muito mais homens do que mulheres nos parlamentos, governos, tribunais, conselhos de empresas, que interrompe a fala da mulher, tenta lhe explicar algo como se ela fosse incapaz de compreender o mundo e faz com que ela acredite estar ficando louca, que torne o disparate tão normal a ponto de nunca ser preciso pedir desculpas a uma mulher, mas, pelo contrário, esperar delas desculpas pela nossa própria agressão. Isso é ideologia de gênero. E isso deveria ser combatido. O problema, como lembra sempre Maíra Kubik Mano, é que, no final das contas, apagar a realidade dos planos de educação não vai acabar com os conflitos na sociedade. Mudar uns planos de educação, mudar via escola sem partido, não vai acabar com as mudanças que libertaram mentes e corpos nas últimas décadas. As pessoas vão continuar existindo, vão continuar sendo diversas, vão continuar amando quem são, amando quem quiserem e vão continuar se identificando da forma como quiserem.
Segundo ela, negar isso apenas evitará que professores recebam material e formação específica para que trabalhem com isso em sala de aula, contribuindo para manter a escola um lugar de pouco acolhimento e de reprodução de preconceitos que vai expulsar e colocar pessoas na ilegalidade, ao invés de garantir-lhes dignidade. E se ausentar de seu papel de formar cidadãos que respeitem as diferenças. Por isso, de certa forma, como eu comentei, eu concordo com as críticas a quem trata de ideologia de gênero em sala de aula, pois que eles estão pregando o ódio, o desrespeito, a falta de debate e até a morte de existências plurais. O problema é que quem faz as leis, quem as julga e quem as executa, também estão tomados pela tal ideologia de gênero que transforma vítimas em criminosos para seguir controlando a tudo e a todos. Considerando, portanto, que esse é um termo de disputa, pode ser uma boa ideia professores, alunos e as escolas brasileiras se engajarem no combate à ideologia de gênero. Talvez seja essa a chance de corrigir crimes históricos. É muito difícil e aí eu falo de uma maneira geral, é muito difícil para mim, como professor, perceber que há um fosso da realidade entre a minha realidade e a realidade de muitos dos meus alunos. Esse fosso, muitas vezes, ele não é etário, esse fosso ele não é linguístico, esse fosso não é puramente regional, ele é um fosso simbólico. E eu cavei o buraco desse fosso a não perceber os meus próprios preconceitos ou as minhas próprias limitações. O problema é que a nova geração que vai para a rua, que ocupa escolas, que faz a diferença, ela não vai se contentar com aquilo que for imposto por uma lei, por uma regra, por uma igreja, por um partido político. Ela não vai se contentar. E como eu escrevi, o problema é que de tudo isso, viver nesse fosso, não percebendo a realidade dos nossos alunos, pode levar pura e simplesmente a esses alunos a fugirem da escola. Por que um aluno evade a escola? Porque tem que trabalhar muitas vezes? Sim. Porque ele não tem tempo, tem que ajudar em casa? Sim. Porque ele tem que cuidar dos irmãos, das irmãs? Sim. Mas muitas vezes é porque ele não vê na escola aquilo que ele gostaria de ver. Um mínimo de esperança, um mínimo de apoio para todos os sentimentos, para aquela confusão de sentimentos que ele tem diante do mundo. Eu não estou dizendo que a culpa ela é dos professores ou da escola, mas talvez a responsabilidade por tudo isso seja de uma sociedade que queira fazer com que os jovens sejam aquilo que eles não querem ser. Eu acompanhei de perto as ocupações das escolas públicas em São Paulo ou no Paraná, e na época eu lembro que eu fui extremamente xingado por muitos pais e muita gente que defende uma visão um pouco mais conservadora da educação, porque eu tinha escrito um texto que dizia que, caro pai, cara mãe, se a sua filha está ocupando uma escola, parabéns, você deu a educação correta para ela. Mas muita gente ficou muito brava com isso, que falou assim, onde já se viu, se minha filha estiver ocupando uma escola? Eu falei, porque enquanto tanta gente pula o muro da escola para ir para fora, a sua filha está pulando o muro para ficar dentro. Não só para ficar dentro, mas para mudar a realidade lá dentro. Né? E isso é diferente, e nessa força desses jovens está a melhor esperança de mudança que a gente tem na educação para os próximos anos. Eu sei que eles não são todos, eu sei que tem muitos jovens, inclusive, que vão no sentido contrário. Eu sei que tem muitos jovens que acabam se tornando soldados da opressão na sala de aula, porque assustados com o coletivo feminista das alunas, ou com o grupo feminista que elas montaram na escola, que resolve dizer não para o machismo, para a misoginia ou para a brincadeira dos meninos, se sentem ameaçados naquele lugar hegemônico em que eles historicamente se colocaram ou foram colocados, acabam se assustando e acabam fazendo o quê? Acabam partindo para cima. Muitos jovens e muitas jovens apoiam ideias violentas, apoiam
comediantes, apoiam políticos, apoiam religiosos com ideias violentas com relação ao outro e à diferença, porque se sentiram desafiados ou porque se sentiram prejudicados exatamente desse lugar onde o homem branco, hétero, historicamente está colocado. É interessante ver como em muitas escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo, nós temos jovens que acabaram por se tornar propagadores de ideias extremamente violentas em reação à busca por direitos básicos das suas colegas ou da sociedade em que eles estão inseridos. É difícil, na verdade, como explicar para essas pessoas, para esses jovens, que o ato deles não é revolucionário, mas, pelo contrário, é simplesmente reafirmar os mesmos valores que estão colocados aí por 500 anos. É muito difícil reafirmar isso com eles, é muito difícil explicar para esses jovens que, na verdade, aquilo que se coloca, o ataque ao politicamente correto, que, convenhamos, nada mais é do que uma forma diferente de dizer o ataque aos direitos humanos, não tem nada de revolucionário, e não tem nada de subversivo, e não tem nada de contestador. Pelo contrário, é o mais reacionário que eles poderiam ser. Eles acreditam no discurso de que há uma ditadura dos direitos humanos. Pois bem, se houvesse uma ditadura de direitos humanos, garotas não seriam estupradas, homens e mulheres receberiam iguais, não haveria racismo, não haveria fome, as pessoas poderiam andar sozinhas sem medo de serem assassinadas, o país não teria 64 mil homicídios por ano. Se houvesse um respeito absoluto por direitos humanos, o Brasil não teria, inclusive, 12,4 milhões de desempregados. Porque, na verdade, numa crise econômica, a maior prioridade seria os mais vulneráveis e não necessariamente o capital. Mas a gente não vive necessariamente a gente não vive uma ditadura de direitos humanos, a gente vive uma sociedade com trabalho escravo, com tráfico de seres humanos, com exploração sexual de crianças e adolescentes, com um Estado que, no final das contas, pouco se importa se jovens vão deixar a escola e vão se tornar mão de obra barata na construção civil. Só que eles acreditaram que, depois de uma quantidade de 13 anos de governo dos partidos trabalhadores, mais 8 anos do governo do PSDB, nós vemos uma sociedade que está à porta do comunismo e à porta do socialismo. E que, por conta disso, a ideia é ser contestador, a ideia é fazer a diferença. Eu não tenho respostas claras para essa situação. Inclusive, é uma situação em que eu digo que eu vivo menos, porque a PUC é uma universidade com um pensamento, pelo menos o campus da Monte Alegre é uma universidade com um pensamento bem aberto, mas, ainda assim, a gente vive essa realidade por lá, eu imagino o que acontece em outras escolas. Nós temos um projeto na organização que eu coordeno, na Repórter Brasil, chamado Escravo Nem Pensar, que desde 2004 capacita professores e lideranças sociais e assistentes sociais do interior do Brasil para trabalharem com o tema de trabalho escravo, tráfico de seres humanos e direitos trabalhistas em sala de aula. Desde 2004, nós já capacitamos indiretamente mais de 750 mil alunos numa rede de 100 organizações e 12 estados, né? Então, quando você vai fazer a análise do comportamento desses jovens no interior, na periferia, muitos deles se sentem abandonados. Abandonados pelo quê? Por falta de perspectivas, pela falta de perspectivas de emprego, pelas perspectivas da própria educação de qualidade. E eles acabam, por mais que você tenha tido um aumento nas universidades federais, por mais que tenha tido instrumentos para auxiliar a presença de população mais pobre na universidade privada, como o ProUni e o FIES, só que mesmo assim nós tivemos o quê? Nós temos pessoas que estão extremamente desalentadas com relação ao seu futuro. Se estivéssemos falando de adultos, já seria preocupante, mas estamos falando de jovens de 15, 16 anos, de 14 anos. O tempo inteiro, as pessoas discutem a respeito de uma certa autocrítica por parte de partidos e movimentos à esquerda.
E é engraçado que quando esses partidos e movimentos se manifestam, eles falam sempre da necessidade, mas estamos falando do que fizemos errado na economia, do que fizemos errado na segurança, do que fizemos errado na política. O mais interessante é que a autocrítica ela não passa por aí, pura e simplesmente. A autocrítica ela passaria por pensar em qual momento partidos e movimentos deixaram de conduzir o sonho. Qual momento nós paramos de plantar sonho, paramos de tentar sonho para tentar colher esperança? Porque é o seguinte, o que leva um jovem que nasce pobre, que teve o pai assassinado de forma cruel pelo tráfico ou pela polícia no Morro Carioca, ou um jovem que mora no interior do Piauí e depende da família, depende do Bolsa Família, o que leva esse jovem sem perspectivas, que se sente abandonado pelo Estado, por mais que hajam políticas aqui e ali, a resolver tocar, se organizar, juntar, fazer a diferença? O que leva eles? É a crença de que a vida pode melhorar. Só que essa crença ela não é totalmente racional. Se essa crença, vamos passar bem, qual que é a racionalidade viável e possível num jovem que mora num Morro Carioca ou num extremamente pobre, negro e pobre? Né? Qual que é a racionalidade, qual que é a esperança que ele tem, qual que é a razão que ele tem para acreditar que ele vai chegar vivo aos 30 anos? Ou que um jovem da periferia de uma cidade pobre do interior do Nordeste vai ser capaz de sair daquela realidade e prover a diferença para os pais? Qual que é? Isso é irracional. Ah, isso é racional? Não, isso não é racional. Aí a gente vê o quê? Nós vemos muitas vezes programas, amigos do Joãozinho, sabe? Amigos da escola do Joãozinho, essas coisas, e que contam histórias como Joãozinho comia bolachas de terra e de barro e andava 70 quilômetros para chegar até a escola e brincava com ossinhos de rabo de boi e escrevia suas lições em papel de embrulho. Mas Joãozinho, sem ajuda do Estado, sem ajuda de ninguém, venceu na vida e hoje é diretor de uma multinacional. Então, se Joãozinho venceu, você também pode vencer. E aí você tira toda a responsabilidade do Estado e da coletividade para a vitória do Joãozinho. Só que o Joãozinho, ele é a exceção, ele não é a regra. Joãozinho é a distorção da curva normal, é a ponta da curva sino. Ele não é a realidade de milhões e milhões de brasileiros e não tem a ver com esforço e dedicação. Tem a ver muitas vezes com sorte, com aleatoriedade também. O ponto é que como fazer para você reunir essas pessoas e engajar essa pessoa numa vida melhor, na melhoria da sua escola, na melhoria de tudo? É você fomentar o sonho. Eu estou cansado de ouvir histórias de professores que seguem fomentando o sonho nas periferias e nos interiores, tentando fazer a diferença, tentando resgatar essa esperança na cabeça de muitos alunos, e a gente vê essa diferença. Através desse projeto do Escravo Nem Pensar, a gente tem visto como professores conseguem agregar à vida desses alunos a ideia de, pelo menos, fomentar o desejo que eles voltem a sonhar. Só que isso não é fácil. A gente já sabe que o professor ele já tem limitações muito grandes para conseguir sobreviver ao dia seguinte em muitos lugares. Temos limitações salariais, limitações de estrutura, limitações de ameaças e tudo isso mais. Então, não é um pedido que estamos colocando para deixar nas costas dos educadores. Mas, quando é cobrado que movimentos e partidos façam essa autocrítica, passa por isso. Passa por essa necessidade de reconstruir o sonho para poder fomentar a esperança, colher esperança em algum momento e poder engajar essas pessoas na busca por um mundo melhor. E eu não estou falando da revolução comunista ou socialista, porque de repente tem alguém assistindo e está achando que eu estou querendo criar uma guerrilha no interior do Brasil junto com jovens. Não. Eu estou falando de organização básica para lutar e buscar e sentir a diferença. Porque é só isso, é só esse sonho, é só essa esperança que vai fazer diferença no final das contas. É esse sonho e essa sensação de esperança que leva, por exemplo, um pai que acaba agregando função de pai e de mãe, cuidando dos seus 4 filhos, saindo cedo para trabalhar, trabalhando como frentista, depois indo vender comida churrasquinho na porta de alguma estação de trem, e depois chegar em casa cansado, tombar, ficar 3 horas, arrumar os filhos e sair de novo para a labuta. É só essa esperança que vai fazer com que uma jovem negra, pobre, trans, que vai
consiga dizer, não se importar com os xingamentos ou com as brincadeiras que ela sofre na rua diariamente. É só essa esperança que vai fazer com que uma jovem que ganha pouco e é explorada no mercado sinta-se forte o suficiente para reunir os amigos e reunir os colegas e lutar por melhores condições de trabalho. E é só essa esperança que vai fazer com que uma pessoa que vive dia após dia embaixo de uma lona, no sol escaldante, no frio cortante, ou que está dividindo espaço com ratos e baratos numa ocupação de um prédio fechado para especulação imobiliária, é só a esperança que vai fazer essas pessoas estarem lá fazendo o que estão fazendo e irem em frente. Não se ensina esperança, não se ensina sonho, mas o que a gente tem visto, e o que eu tenho visto pelo interior do Brasil, inclusive nos projetos que eu toco, é que, se não se ensina, compartilha-se. E ao compartilhar esse sonho, essa esperança, a gente consegue fazer essa diferença. O grande problema é que compartilhar sonhos e esperanças, ultimamente, tem sido considerado como doutrinação. Tem sido considerado como tirar alunos e alunas da linha que deve ser dada na escola, que é ensinar o que é ditongo, o que é hiato, ensinar a fórmula de Bhaskara e as 4 operações principais, ensinar os afluentes da margem direita do Amazonas, ou a cor do cavalo de Dom Pedro. Isso não é educação. Isso o Google oferece. Educação é empatia. Educação é compartilhar sonhos. Educação é fazer, como eu comentei no começo do texto, fazer com que a pessoa se torne o quê? Um ser humano contestador e um ser humano totalmente consciente do seu papel na sociedade. E aí, eu termino lendo exatamente o começo da minha fala. Educar por educar, passando apenas dados e técnicas, sem conscientizar o futuro trabalhador e o cidadão do papel que ele pode vir a desempenhar na sociedade, sem considerar a realidade à sua volta, sem ajudá-lo a construir um senso crítico e questionador sobre o poder, seja ele vindo de tradições, corporações, religiões ou governos, é o mesmo que mostrar a uma engrenagem o seu lugar na máquina, a um tijolo em qual parte do muro deve permanecer. Educar pode significar libertar ou enquadrar. Pode ajudar as pessoas a descobrir como quebrar suas próprias correntes ou ser o pior cativeiro possível, fazendo com que vítima se torne cães de guarda de seus agressores. Que tipo de educação estamos oferecendo? Que tipo de educação precisamos ter? Que tipo de educação um movimento como Escola Sem Partido e outras tantas propostas semelhantes quer implementar? Obrigado. A gente pode bater um papo agora, né? Isso aqui na verdade, é um texto mais provocação, assim, né? E agora, acho que estou à disposição. Você precisa do microfone, que acho que senão não tem transmissão. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui um pouco na minha trajetória como professor de História há 28 anos da rede básica, do ensino básico, né, melhor dizendo. E eu sou professor do 6º ano, crianças de 10, 11 anos. E uma das coisas que me preocupou muito nesse ano em relação a isso que você apresentou é o fato de que eu discuto com eles, em algum momento do meu curso, o conceito de democracia. Porque a gente faz um estudo sobre a Grécia Antiga e depois faz um estudo comparativo entre a democracia grega e a democracia brasileira, apresentando os problemas que a nossa democracia vivencia hoje, de modo que eles consigam refletir a respeito dessa democracia e, como futura geração, solucioná-los, né, em algum momento, ou pelo menos refletir a respeito deles. E, pela primeira vez, ao longo desses 28 anos, eu sofri sanções por discutir a democracia, por defender a democracia como valor em sala de aula.
né, de famílias, de pais que colocaram em questão o fato de que imaginavam que eu estava doutrinando o filho deles porque falava de desigualdade social como um dos problemas mais efetivos da nossa democracia, que precisa ser combatido. Então, acho que tudo que está acontecendo tem nos colocado também como professores numa situação muito delicada, porque a gente acaba tendo que se contrapor a essa fala com essas famílias e encontrar força, muitas vezes, que a gente não sabe onde localizá-la, né? Acho que é mais um depoimento, porque, na medida que você foi falando, eu fui lembrando um pouco das dificuldades que foi discutir um tema como esse, que deveria ser um valor da sociedade brasileira e não ser criticado. É muito interessante que, se você lê para boa parte da população um textinho, tá o microfone, que o objetivo do Brasil, enquanto país, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, de qualquer outra forma de discriminação, que é erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir a desigualdade social, reduzir o preconceito entre Nordeste, Sudeste e as desigualdades regionais, construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária e garantir o desenvolvimento. Se você lê isso, muita gente vai chegar muitos pais provavelmente vão chegar e vão falar: meu filho está tendo uma educação comunista na sala de aula. Só que eu acabei de ler o artigo 3º da Constituição. De trás para frente, essa é a única diferença. O artigo 3º da Constituição, e que são o quê? Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nada mais, nada menos. Então é o seguinte, eu sempre brinco, quando alguém vem reclamar, aí você fala: mas não sou eu que estou falando, isso é a Constituição. Você é contra a lei? Você é contra a lei? Você é um anarquista? Sabe, tipo, nossa, é que eu sou muito, você joga a pergunta para pessoas, você fala: você é contra a lei? Você é contra a Constituição? Né? Você é contra o país, né? Ou seja, não é eu que estou planejando isso. Da mesma forma, isso é interessante porque a gente tem... Trabalhar com democracia em sala de aula é um tema interessantíssimo. Agora, eu aprendi que uma das melhores formas de trabalhar com democracia em sala de aula, eu não estou falando que você não fez isso, provavelmente você fez isso, provavelmente todos vocês fazem isso, mas a melhor saída mesmo é fazer com que os alunos construam os conceitos, né? Que aí eles constroem os conceitos, eles percebem isso, inclusive eles vão depois discutir, talvez em alguns casos eles ensinam até os pais. Mas eles vão construir os conceitos e a partir dessa construção eles começam a perceber. Porque se você for comparar, é interessante, a democracia, as 3 ondas de democracia, a democracia grega, a democracia dos pais fundadores da nação americana e a democracia contemporânea, elas são 3 coisas bastante diferentes que evoluíram com o tempo. Da mesma forma que trabalho escravo também. Eu sempre repito uma coisa nas minhas matérias, e eu fiquei feliz que a ministra Rosa Weber ontem repetiu na diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro, que o conceito de democracia que as pessoas aprendem, muitas vezes de forma superficial nas escolas, nas aulas de OSPB antigo, de Educação Moral e Cívica, ele não é um conceito incompleto, porque democracia não é a vontade da maioria. Esse pode ser um conceito, por exemplo, da Grécia Antiga, da Pínix e das Ágoras, só que ou mesmo um conceito utilizado nos Estados Unidos de 1776, mas ele não é um conceito contemporâneo de democracia. O conceito contemporâneo de democracia é a vontade da maioria respeitada a dignidade das minorias. Porque, caso contrário, é uma ditadura da maioria. Seja ele de uma maioria rica ou do proletariado, não importa. Ou seja, capitalista ou comunista. Mas é uma ditadura. Né? O que a gente está querendo colocar, o que a gente está discutindo em sala de aula, é que é mais importante a defesa da dignidade. Olha a defesa da dignidade. Não é a defesa não é a vontade. Não é que você está fazendo com que a minoria tome a decisão pela maioria. Ganhou-se democraticamente, governe-se. Só que respeitando a dignidade das minorias. Caso contrário, você tem uma forma de governo tirano e autoritário.
isso não é tão, é chato construir com os alunos, mas é interessante, porque quando eles percebem isso, você começa a construir nele a base de uma percepção de limitação das liberdades, que é uma outra aula extremamente interessante de ser dada, que também irrita muitos pais, na verdade, mas é a questão de você ensinar que não há direito absoluto. Da mesma forma que não há poder absoluto, que tem que se olhar para as minorias numa democracia, nenhum direito é absoluto. Aí alguém levanta a mão sempre na sala de aula, mas e a vida? Né? E a liberdade de expressão? São direitos absolutos. Eu falei, não. Se a vida fosse direito absoluto, você não teria legítima defesa. Então, se uma pessoa tentasse te matar e você matasse a pessoa para se proteger, você seria preso por 30 anos. Isso não é isso que acontece, porque é uma defesa. E se a liberdade de expressão fosse absoluta, você poderia conclamar o povo para matar alguém e depois ser inocentado por isso. A ideia de que os nossos direitos são limitados pelos direitos dos nossos semelhantes, que é uma coisa antiga, né? É uma coisa bastante antiga, mas é extremamente interessante para ser trabalhado na sala de aula. Só que, infelizmente, vai ter reação. Porque mesmo que os alunos compreendam profundamente isso, entre nas entranhas deles profundamente, da mesma forma que eu sempre falo que eu acho que a história de 1964 a 85 tem que ser contada tantas e tantas vezes para entrar nas entranhas dos alunos, nos ossos, nos nervos, para que eles não esqueçam que a liberdade da qual eles usufruem hoje não foi dada de mão beijada, mas custou o sangue, suor e a saudade de muita gente. Então, isso aí tem que ser colocado. Né? Agora, mesmo com tudo isso, e exatamente por conta de tudo isso, você vai ter problemas. E a melhor forma de resolver esses problemas é lembrar que a docência é um processo coletivo. E é fazer com que... aquela frase que ficou famosa depois das eleições, ninguém solta a mão de ninguém, isso vale para a docência, independentemente de quem esteja no governo. Ninguém solta a mão de ninguém. Sabe? É aquela história de que... A categoria de professores ela é mais unida do que a categoria de jornalistas, porque o professor se vê como professor, mas jornalista não se vê como... Professor se vê como trabalhador, mas jornalista não se vê como trabalhador muitas vezes. Infelizmente. Muitas vezes jornalista se vê como parte integrante do universo do patrão, convive no mesmo universo cultural, tem as mesmas relações, tem relações com o patronato, então acaba se sentindo parte de um universo que não lhe pertence. E só lembra que não é patrão, mas trabalhador, quando é demitido. Quando fecha o veículo de comunicação, quando é demitido, aí se lembra que é trabalhador. Poxa, mas eu pensei que ele era meu amigo. É a frase que eu já ouvi muitas vezes. E eu fico com pena, né, porque a pessoa tem família, tem tudo, mas ela não se olhou como trabalhador. E a prova cabal disso é como ela registrou sistematicamente uma greve de outras categorias. Né? Essa pessoa vai cobrir greve e acaba soltando a manchete: paralisação atrapalha a Marginal Pinheiros. E não necessariamente o que está sendo... Pode ter uma retranca, matéria menor, pode, mas matéria maior é o que está sendo reivindicado. Qual que é a razão de ter um monte de professor, né, fechando a Marginal Pinheiros? Qual que é a razão disso? Isso não é absurdo? Isso não é completo absurdo? Então qual que é a razão? Só que a gente normalizou e normaliza-se dependendo do lugar de fala da pessoa. Agora, a tristeza de ser... A gente acaba percebendo que, como jornalista, quando tem demissões em massa, se acontece uma demissão de massa numa escola, os professores param para... Pelo menos muitas escolas, os professores parariam para ir conversar. No caso de jornalista, são raros os veículos que param para falar: não, espera aí, queremos conversar. Né? A maior possibilidade é que o jornalista vá para o banheiro para não ser pego na demissão, tire o telefone do gancho, como acontece. Então, você já tem um ponto de partida na docência que os professores eles se veem como professores, se veem como trabalhadores e, se conseguirem encontrar força uns nos outros, né, e na categoria, vão conseguir passar, né, por esse turbilhão que a gente está vivendo de uma forma que, bem, vai deixar arranhões, mas vai sobreviver. Mas a gente precisa encontrar no outro
porque é só o outro que entende a mesma realidade que a gente, não tem jeito. E o aluno, é claro, e aluno e aluna, que muitas vezes é quem dá o apoio, né? Quem vai dar aquele apoio, mas não é fácil. Fácil não é. Oi. Desculpa, vocês viram que minhas respostas nunca são curtas, na verdade, né? Mas sim ou não. Não, sim ou não, o que eu penso nessa questão da escola sem partido é a elasticidade que o termo vai dar. Esse é um outro parte na minha cabeça, é a outra parte do problema. Porque ele falou da questão da democracia, né? Em sala de aula. Se eu disser que o Galileu enfrentou a Igreja Católica, defendendo Copérnico, por exemplo, na teoria do movimento planetário, provavelmente eu poderei ser perseguido pela Igreja Católica, que é meu patrão, diga-se de passagem, não é? Então, o que me atazana um pouco no pensamento é que qualquer pai, qualquer dono de escola, né, no nosso caso, qualquer governante, qualquer pessoa que não tem a mínima noção do que está acontecendo, como ele acabou de explicar, se dê ao direito de achar que aquilo é uma doutrinação. Então, eu penso que essa elasticidade desse termo ela é muito grande. E isso vai dificultar o nosso trabalho. Até o professor de matemática, até o professor de física, até o professor de português, qualquer coisa que vai tocar é uma doutrinação. Acho que isso é uma questão que precisa ser também pensada. Eu estou até falando contigo, estou procurando uma coisa aqui. É interessante porque as pessoas, os pais, muitos dos pais, não fazem ideia, não só dos pais, da sociedade, não sabem o que é comunismo. Não sabem o que é comunismo. Isso é muito engraçado. Meus amigos que estão bem mais à esquerda do que eu, mas muito mais à esquerda do que eu, eles se colocam assim e falam assim, a gente se sente ofendido quando alguém te chama de comunista ou socialista, na verdade. Porque ele falou assim, se você morasse na Alemanha, você seria social-democrata, talvez ir para o meio. Se você morasse na França, você seria, tipo, talvez, estaria mais ao centro do que o socialista, seria um trabalhista na Inglaterra, sabe? Você seria do Partido Democrata, mas sem problema nenhum, né, nos Estados Unidos. Só que a gente não te vê com nenhum pendor, sabe? Assim. Só que mesmo assim eles vão taxar. Houve um processo, e é um processo que não começou agora, de taxar determinados discursos com tarjas que representassem, que empacotassem determinados discursos numa caixinha só, mas o objetivo era muito interessante. O objetivo era cravar que aquela tarja estava sendo colada naquilo que deve ser considerado como inimigo, e aquela tarja está sendo colada naquilo que deve ser considerado como negativo ou como ruim. As pessoas reclamam de comunista ou chamam alguém de comunista, você vai ver o que aquelas pessoas... Tem estudos interessantíssimos que estão sendo feitos em que universidades, etc., que as pessoas colocam que quando alguém chama alguém de comunista, ela não está querendo falar sobre modo de produção, nada. Ela está querendo empacotar... comunista para mim é o quê? Alguém que é corrupto, é alguém que mama nas tetas do Estado, é alguém que quer o mal das pessoas, é alguém que é pedófilo, que é a evolução do comer criancinha, né, antigo. Mas é o seguinte, é muito louco. Você vai fazer essa empacotagem, ela é uma empacotagem de elementos que são considerados ruins, que foram colocados embaixo de um guarda-chuva que é comunismo. Eu estou sendo bem grosso, estou sendo bem rasteiro, mas e isso pegou muito forte. Isso pegou muito forte. Então, por exemplo, são comunistas que defendem pedofilia na arte. E aí o pessoal coloca. É uma discussão que eu não vou travar exatamente agora, mas existe um processo de guerra cultural sendo travado há muito tempo para tentar dar um novo sentido
a formação simbólica da sociedade. Depois da ditadura, a gente teve uma ditadura de direita. Então, é claro que o movimento de contestação e a redemocratização foi à esquerda da ditadura. A nova república, ela esteve à esquerda da ditadura, o que é natural, porque ele é a contestação da situação anterior. Só que depois de 30 anos, foi-se mais que uma geração, na verdade, né? Então, e agora o que as pessoas fazem? As pessoas estão... muita gente está questionando aquele grupo que chega ao poder, né? aquela linha que chega ao poder depois da ditadura. É natural que isso aconteça. Só que o interessante é que essa contestação não está sendo feita simplesmente nos mesmos métodos, nos mesmos moldes adotados pelos grupos que tinham chegado ao poder. São outros moldes, são outros métodos. Eu não estou falando só no método da forma como é feito o diálogo, nos questionamentos, não. Nas plataformas também. É muito interessante como as pessoas ainda acham que o debate público é feito nas páginas de jornais ou que o debate público é feito nas TVs, como antes, ou o debate público é feito nos espaços públicos conhecidos. Houve uma atualização disso. Só que a forma de modulação desse processo, a forma de construção desses significados, ela é bem diferente. É basicamente o seguinte, e aí eu vou ser sincero que acho que os professores ficam mais rendidos, que os professores dominam, na média, menos técnicas e menos ferramentas para participar desse mundo novo de debate de construção de significados do que muitos dos alunos ou muitos dos jovens. Os professores muitas vezes, eles são do grupo em que gritam para os seus filhos, sai da internet e vem jantar. E aí o filho, quem já não falou isso para o filho, já ouviu alguém falando isso para o filho, sai da internet e vem jantar, larga a internet e vem jantar. E o filho acha essa frase totalmente incompreensível. Como assim eu vou sair da internet, sabe? Eu não saio da internet. Mesmo que eu não estou olhando, eu estou lá e estou cá. São duas plataformas de vivência onde eu construo e reconstruo a minha realidade. Então, é impossível sair de um lugar que eu estou o tempo inteiro, da mesma forma que eu tenho uma vida aqui, tenho uma vida lá. Eles são nativos digitais, então esse grupo nativo digital sabe, inclusive, operacionalizar todos os processos usando redes sociais, usando aplicativos, usando a internet de uma forma diferente. A construção do significado é feita de uma forma diferente também. A gente vai ter que se atualizar, né, se a gente quiser seguir essa construção. Agora, eu tenho dúvidas que o grande problema é que é o seguinte: quando você constrói um significado, você esvazia o significado original da palavra comunista e você constrói outro significado em cima, isso é feito através de forma de processos que são... É um processo lento, utilizando redes sociais, utilizando tecnologia, utilizando debates, utilizando embates. É um processo que começou já faz um tempo, não é da eleição, não é do impeachment, não é da eleição de 2014, não é do junho de 2013. Esse processo de construção do discurso e das armas culturais da direita conservadora no Brasil, ele é antigo, ele tem institutos, ele tem processo antigo, digamos, ele tem vai uns 8 anos para cá que você tem esses processos acontecendo. São processos complexos, né? Muita gente não acredita no alcance desses processos até ver os resultados. Olavo de Carvalho tem o mérito de ter pregado no deserto durante muitos anos. Achar que Olavo de Carvalho surge de repente porque alguém alça ele a guru é um erro cavalar. E entender a construção. E mesmo a construção de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, durante muito tempo, ficou pegando avião para ir falar com 10, 25 pessoas lá longe e voltar, construir rede aqui, construir rede ali. As redes deles não surgiram da última hora nas eleições. O engraçado é que muitas vezes os partidos de esquerda não fizeram o trabalho de base que o Bolsonaro fez. É duro falar isso, mas é verdade. Mas é um trabalho de base, deturpado, distorcido. Eu não estou entrando no mérito do conteúdo, eu estou entrando no mérito que houve base. Houve base. E nesse processo de base se constrói significados e símbolos, se constrói muita coisa. Né? Oi?
Eu sou do Campo Limpo, né? Eu sou do lado da Pirajussara, o Mano Brown é do Capão, é lá do lado, né? Quando eu era pequeno, eu ia ver o Mano Brown cantar no Lago do Campo Limpo. E tá tudo lá desde aquela época. Só que o engraçado é que o PT só se tornou PT por causa disso. Eu lembro até hoje, por exemplo, as senhorinhas que batiam na porta de casa, né? Alternavam. Você tinha as Testemunhas de Jeová, né? Mormons, petistas, batendo na porta. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Você quer ouvir um pouco sobre questões sociais, né? Batia lá, etc e tal. E ia falar, ia fazer lá no bairro, né? Ia tudo isso. Aí você tinha a manicure, era a pedicure, era a faxineira, era o gari, era o pedreiro. Tinha várias pessoas que iam fazer esse trabalho de base e construir significados. Não havia rede social, não havia internet, era a base. Era um trabalho de base. Só que o mais importante do que construção de significado vem aquilo que eu estava falando na hora. É a construção de sonho, é a construção do sonho coletivo, do sonho comum. É a construção de significados que levam à percepção dessa situação de exploração e que levam à possibilidade das pessoas sonharem a mesma coisa. Agora, que sonho a gente está oferecendo para... houve... Não, assim, só para terminar essa parte do comunista, que essa aí eu já acho que é uma outra resposta. Mas só para finalizar a questão do comunismo, o engraçado é que é o seguinte, o comunismo tem um monte de coisa negativa, como eu até comentei, mas não é isso que eles estão falando. Esse pacote é simplesmente um embrulho para ataque, para guerra cultural. É difícil, na verdade, lutar contra isso, né? E não é muito difícil porque não adianta você explicar o que é comunismo. As pessoas falam, não, isso é comunismo na sua opinião. Aí eu falei, você está de brincadeira, né? É que eu não sei, nessa hora eu sou grosso, na verdade, eu não consigo. Ou eu sou grosso ou eu sou cético, eu fico olhando para a pessoa, você está de brincadeira, né? Quando está na minha frente. Eu falei assim, não, comunismo na minha opinião é isso? Na nossa opinião, isso é o comunismo agora é outra coisa, é o cara que junta isso, aquilo outro. Eu falei, não, meu amigo, não junta, sabe? Tem certas coisas que a gente não vai entrar em discussão, né? É que nem quando alguém vai me falar assim, eu pouco trato disso, eu nunca trato disso nos meus textos, eu nunca... falo, tipo, raramente eu fico falando a questão de nazismo é de esquerda e de direita, porque eu falo, não vou entrar nesse debate, sabe? Se algum aluno me pergunta, eu converso com ele com uma certa paciência, se ele retruca, eu falo, não, gente, pera, né? Não dá para, sabe? É uma outra coisa. A embaixada da Alemanha no Brasil me solta um vídeo explicando o que é o nazismo, né? Mostrando que o nazismo não é de esquerda, o nazismo é uma ideologia de extrema direita. E é uma ideologia que, na verdade, que nasce no meio das duas coisas e aí descamba para o que a gente chama hoje de extrema-direita, mas não é definitivamente de esquerda. E, não, mas é chamado de nacional-socialismo. Eu falei, velho, tá de brincadeira, né? Você acha que o Partido Progressista é progressista no Brasil? Né? Você vai acreditar em nomes, né? Então, o que acontece é que as pessoas, na verdade, lá no caso da Embaixada da Alemanha, as pessoas foram criticar a Embaixada da Alemanha, falando que ela não sabia o que era nazismo, porque estava informando algo diferente à sociedade que não condizia com a realidade. É que é um nível de vergonha alheia que eu não consigo trabalhar, por isso que eu paro, né? Eu estava na lotérica uns anos atrás, todo mundo tem que fazer a fezinha, e aí um homem começou a falar, não, porque você... esse comunista. Eu falei, não sou, né? Mas também não me importa que me chamem de comunista, de nada disso, né? Aí eu falei assim, não, começou a falar, eu falei, não, meu amigo, eu, na verdade... Não, porque você é comunista, você fica tratando essas coisas de direitos humanos. Eu falei, então, direitos humanos, do jeito que a gente conhece, a lapidação final dos direitos humanos, ele é um subproduto das democracias liberais, né? Você vai pegar uma linha longa que começa na Carta Magna da Inglaterra, lá atrás, que vai caminhando. E, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é construída com a cara dos vitoriosos da guerra. E, se você for pegar bem e analisar, você tem no artigo 19 o direito à propriedade, que a União Soviética não queria, mas entrou, o direito à propriedade privada, né? Entrou nos direitos humanos. Então, é mais uma questão... Os direitos humanos são, assim como o jornalismo contemporâneo, ele é uma criação liberal. Ele falou, tá vendo, liberal, essas coisas de liberalismo, andar nu, etc. Eu não concordo com nada disso. Eu falei, tá certo.
Aí você fala, não, aí para. Você fala, tá certo, o senhor tá certo, o senhor... Desculpa, aí eu falei, desculpa, né? Porque aí é o seguinte, você começa a falar assim, aí você faz aquele cálculo, contenção de energia pessoal. Você fala, não vou. Então tá, é isso mesmo, né? E aí eu desisto. Tem amigo meu que não desiste. Não, eu desisto, mas eu sou bem educado na desistência, mas eu desisto. Agora, a questão, que é isso que eu estou tentando, na verdade, eu dei uma grande volta para tentar, na verdade, colocar uma coisa que é nesse processo todo, que eu tinha feito uma brincadeira, né, qual que é o principal, eu tinha colocado no blog, qual que é o principal problema da educação no Brasil. A, formação precária dos docentes e alunos que saem do ensino médio, analfabetos funcionais. B, roubo, ausência ou baixa qualidade da merenda escolar. C, baixo salário de professores e falta de estrutura nas escolas. D, teto orçamentário restringindo investimentos na área. Ou E, doutrinação gaysista, globalista, político, partidária por militantes comunistas travestidos de professores. Isso é uma brincadeira, claro. Agora, a questão é sempre do ponto de vista, né? A ironia... Tem um amigo que fez um doutorado na PUC, muito legal, falando disso, que a ironia, o milagre não é não ser entendida, ela é ser entendida na internet. Porque como a internet fala com todo mundo, e você precisa que a outra pessoa divida contigo os mesmos elementos simbólicos para subverter o significado, então você solta uma ironia. O Antônio Prata, uns anos atrás, se ferrou, porque estava fazendo um texto, o pessoal, ninguém entendeu, ele falou, gente, era brincadeira. Aí você tem que agora escrever, ironia, PS, que é uma puta de uma merda, porque aí é o texto da ironia. Imagina só Machado de Assis colocar embaixo, PS, é verdade esse bilhete, né? Então, tipo, é horrível. Então, só que o que acontece na prática é que as pessoas precisam. Por quê? Na verdade, eu coloquei isso aqui, e no final das contas, tem muita gente que acreditou. E depois você não discorda, você está falando isso, mas a letra E é mais importante. Quando eu digo muita gente, que estou falando no meu blog, são centenas de pessoas que acabam recebendo mensagem via redes sociais, copiando, etc. E tal. É muita gente. E muita gente fala, não, é isso mesmo. É a doutrinação gaysista, globalista, político-partidário por militantes comunistas travestidos de professores. Falei, velho, se isso estivesse acontecendo, a vida seria muito mais bonita. E não é, né? Eu brinco, porque eu falei assim, não é. Só que é isso. O ponto que eu estou querendo colocar é assim, a ideia de que a educação é doutrinada, olha só, eu falei tudo que eu falei, todas essas abobrinhas para chegar nesse ponto. A ideia de que a educação é doutrinada, ela é em si parte dessas guerras culturais, é interessante para as guerras culturais, porque significa você subverter a lógica tradicional. É claro, se você for pegar a maior parte dos professores, isso aí qualquer estudo vai colocar, por você ser professor, é natural que você aceite, pelo menos deveria ser natural, que você aceite uma pluralidade de ideias maior do que outras categorias de trabalhadores. Porque, afinal de contas, você está falando com gente o tempo inteiro e com pessoas que pensam diferente de você, e você não vai chegar para o enfrentamento e bater nos alunos. Ou seja, você tem que aceitar que a vida é plural. E isso já muda a forma como você encara as coisas. A doutrinação que é colocada, na verdade, como vocês bem sabem, não precisaria nem estar falando, incutiu-se a ideia de doutrinação para que um outro posicionamento ideológico, né, ele se torne hegemônico diante de uma situação em que não há uma hegemonia. Você falar que o pensamento é hegemônico de esquerda nas escolas, nas universidades, tudo isso é tremenda de bobagem. Né? Tem muito professor que é mais plural, é mais aberto, sim, mas falar que é hegemônico, comunista, socialista é bobagem. Só que a única forma de você construir e mudar e inverter e fazer com que um outro pensamento seja de fato hegemônico é você atacar e dizer que tem alguma coisa lá. E vai ter esse ataque, né? Agora, ao mesmo tempo, muito disso funciona como técnica de espantalho. Você coloca alguma coisa lá, todo mundo vai atacar aquilo, é uma distração. Né? Enquanto isso, as mudanças realmente importantes, econômicas ou sociais, acontecem do outro lado. Né? Com relação à pergunta dele, com relação à questão da esquerda, a esquerda precisa se reinventar, na minha opinião. Não é necessariamente o tema da nossa conversa, mas a esquerda tem que se reinventar, na minha opinião, no Brasil e no mundo. Né? E o que eu estou dizendo, quando os jovens vão às ruas em 2013... na questão das tarifas do transporte público, eles não estavam pedindo apenas, é claro, a redução
Quando eles falam não é apenas 20 centavos, não é que eles estavam querendo também combater a corrupção, ir atrás de melhores serviços, etc. Mas você tinha uma grande quantidade de jovens que estavam indo para a rua, extremamente incomodada com o que estava, mas não sabendo exatamente qual que era o direcionamento do seu incômodo. Eles não viam a possibilidade de participação nos destinos do país, eles não viam a possibilidade e perspectivas, como eu comentei no texto, não viam perspectivas, e muitos deles estavam praticamente se sentindo perdidos. Então eles botam para fora, porque eles veem que a vida não está boa, eles veem que a vida não está legal, eles já são de uma geração que não viveu a questão houve uma redução grande de miséria extrema no Brasil, houve um aumento da escolaridade, uma universalização da escolaridade. Universaliza a educação, diminui a pobreza extrema, aumenta o salário mínimo, joga determinada categoria no setor de consumo. Tudo bem. Só que eles já são do outro grupo, o grupo que está discutindo o quê? Ok, universalizou a educação, mas e a qualidade dessa educação, em geral? Garantiu-se que eu não estou na miséria extrema, tudo bem, mas eu não estou na miséria extrema mais, só que eu quero mais coisa, eu quero ganhar mais. Não basta para mim um salário mínimo. Eu não vou ser faxineira com a minha mãe, eu não vou ser pedreiro com meu pai, eu estou numa profissão que eu vejo melhor, que ainda assim é um proletariado, que é o operador de telemarketing, né, que é o novo operariado jovem urbano, mas eu quero mais do que isso e eu não estou vendo perspectiva, não estou vendo como saltar disso. Né? Mas eu tenho muitas outras estruturas, tenho universidades, tudo mais, tá bom, mas eu não consigo, eu estou endividado no FIES, eu estou com muita coisa. Então, o que acontece? As pessoas já estão num outro patamar. Né? O PT ele repetiu várias vezes uma bobagem falando que achamos que esse grupo social que ascendeu com a gente, eles e os filhos seriam mais gratos a gente do que... Eu falei, mas que grato, amigo, você assume o Estado para governar do seu jeito, isso não é para esperar gratidão ou não. E, na verdade, o que isso é um indicador de que vocês não conseguiram dar sequência, vocês acabaram, de repente, estão apaixonados por si mesmos, que acabaram não dando sequência. A sequência era saber que não basta você garantir determinados elementos. Você tem que dar o salto seguinte, você tem que ver o quê? Qualidade de serviços públicos, qualidade da educação, inserção dessas pessoas na sociedade, desses jovens na sociedade, inserção real. E inserção na política, que era o ponto que eu queria chegar. Muitos deles querem participar dos destinos do seu país. Tanto é que, depois de 2013, você teve ocupação de escola, você teve muitas coisas, você teve movimentos, mesmo à direita e à esquerda, brotando. Né, depois os movimentos à direita acabaram crescendo mais, teve a época do impeachment, acabaram, na verdade, surfando mais na indignação do que movimentos da esquerda. Os movimentos jovens da direita surfaram mais na indignação pública que movimentos da esquerda. E é interessantíssimo, porque esses jovens eles têm a vontade, têm o desejo de participar do país. Só que a Dilma, no momento em que faz aquela resposta às movimentações, aos movimentos de junho, ela dá uma resposta achando que, não, vamos discutir o voto distrital, o voto proporcional. Fala, que caralho, não é isso que eles estão discutindo, não é isso que eles estão querendo. Inclusive, eles querem discutir, não terminou, tem muito jovem, tem muita gente discutindo na periferia formas de criar uma democracia 2.0. Eles se perguntam, para que eu preciso ir num lugar para fazer uma discussão se ela pode ser transmitida e eu posso participar de onde eu estou, onde quer que eu esteja? Por que eu não posso participar do dia a dia do Congresso Nacional, inclusive do meu candidato que eu votei? Tem várias experiências na Europa dos chamados partidos piratas, que não são piratas porque eles estão, mas é que eles querem hackear a política tradicional e aí eles acabam desenvolvendo formas de atuação em que o eleito ouve o tempo inteiro a sua base via internet, usando plataformas digitais, na decisão de projetos, de lei ou de posicionamentos. É uma democracia representativa com uma certa união de uma democracia direta. Então, por exemplo, tem tentativas, experiências. Então, tem gente que está tentando testar coisa aqui, deu mandatos participativos, entre outros. Tem muita coisa que está acontecendo e tem muitos jovens que estão entrando nessa discussão. Só que o que acontece é que eles não querem é que falem para eles que a política é isso e acabou, e vocês têm que apoiar a política antiga e tudo isso mais. Claro.
estava falando do desgaste porque nesse maniqueísmo que aconteceu nessa última eleição, a diversidade de pensamento, a questão da liberdade, as coisas que foram colocadas, foram entendidas como permissividade. A esquerda é permissiva, a esquerda está trazendo um pensamento de desorganização total, de bagunça, de destruição da família, de homem com homem, de mulher com mulher, por isso que vem a história da ideologia de gênero e tal. E a direita trouxe um pensamento de organização. Isso é que foi transmitido nas redes sociais. Tanto que aquele movimento do Ele Não, né, que foi maravilhoso, das mulheres saírem nas ruas e tal, na semana seguinte provocou um aumento de votação, da intenção de voto de mulheres no Bolsonaro, né? Então, é isso que você acabou de falar. A juventude que se colocou querendo uma nova forma de política, etc., foi eleita com um pensamento de direita. Você viu na semana passada o pessoal do Renova se organizando lá, se juntando, fazendo um seminário, e que não tinha nada de progressista no seminário deles. Um partido novo que elegeu muita gente jovem, inclusive uma colega minha, jovem, que foi minha aluna, e que é minha colega agora da GV, que foi eleita também pelas redes sociais e tal. Então, a molecada, esse pessoal todo que saiu à rua, e como você disse, protestando, colocando um novo pensamento e tal, ele foi derrotado. Esse pensamento mais progressista, mais liberal, mais desorganizador, foi derrotado pelos jovens de direita, que agora estão assumindo grande parte das cadeiras do parlamento. Então, isso que eu quis dizer, também do que você falou, mas do desgaste todo desse pensamento de esquerda, sendo confundido com alguma coisa que não é de organização, muito pelo contrário, é de desorganização e de uma permissividade total. É que é o seguinte, se você for pegar o que foi 2013, não é que muitos daqueles jovens que tinham ido para a rua, eles também tinham jovens muito conservadores e progressistas indo para a rua. A pauta inicialmente era uma pauta progressista. Depois a rua ela foi ocupada. Houve, dia 13 de junho, a porradaria aqui em São Paulo, lá na Praça Roosevelt. Depois, dia 17 de junho, teve aquela mega manifestação, que ela é, de fato, se for pegar as imagens de cima, vão perceber que foi a maior manifestação. A maior manifestação não foi aquela do impeachment na Paulista. A maior manifestação da história da cidade de São Paulo foi aquela, dia 17 de junho. Não fizeram mediação. O Datafolha fez uma medição parcial, só que tinha gente saindo do Largo da Batata, a Faria Lima tomada, a Rebouças tomada, a Paulista tomada, Brigadeiro tomada, e o pessoal indo até a Ponte Estaiada, totalmente tomado. É muita, muita, muita gente. São Paulo viveu uma catarse. Foi a catarse mais forte da cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Tinha muita gente lá. Tinha gente pró, algumas coisas, gente contra, mas tinha uma catarse jovem, e muitas pessoas foram para lá exatamente porque tentaram proibir a manifestação. Aquilo, a forma como o Estado reage, levou o pessoal à rua. Só que o que acontece é que nos dias seguintes, né, foi indo mais gente, outras pessoas para a rua, e no dia, você vai pegar dia 18, você tinha gente quebrando a prefeitura, jovens extremamente, quase me bateram, inclusive, com um posicionamento extremamente conservador. No dia 20, quando é a passeata da Vitória, que as tarifas são revogadas, você vai ter uma série de grupos sociais conservadores que tomam. E aí foi interessantíssimo, porque, naquele momento, uma parte significativa da esquerda no poder faz a seguinte avaliação: nossa, isso prova que esses grupos eram conservadores ou foram manipulados pelos conservadores. Não é isso. Isso é muito interessante. Você vai pegar vários políticos, né? Eu acho que até o Haddad até hoje tem essa percepção de que junho de 2013 foi uma coisa contra ele, contra... N avaliações que, na verdade, junho de 2013 foi uma catarse, só que os grupos mais conservadores foram mais competentes para depois fazer com que essa catarse fosse ressignificada em nome deles. Um fato, essa é a beleza da história, um fato, ele pode ter diferentes significados. Ele acontece.
Aí depende de como tanto a mídia tradicional, as mídias sociais vão dar o significado para aquele fato a posteriori, né? A direita foi muito mais rápida e foi mais competente para significar e, inclusive, competente para absorver e abraçar esses jovens que muitas vezes sentiam-se perdidos. Eu escrevi sobre isso no dia. Falei, gente, se a esquerda ficar não for competente para ouvir esses jovens, para entender o que eles querem, para entender as reivindicações e para dar uma resposta, você vai ter eles caindo no colo de outros grupos. E o que aconteceu? Caíram no colo de outros grupos. O que aconteceu é que em 2013 a direita ela percebeu que ela, desde a época da ditadura, a direita não ia para a rua como ela foi em junho. E ela percebe que ela podia ir para a rua e que ela podia disputar aquele espaço, ela podia ocupar aquele espaço. Aí, em 2014, tivemos uma eleição polarizada, e muito por culpa do PT e do PSDB, foi uma luta no gel aquilo, em que já torceu-se, dobrou-se a verdade, os fatos. Daí, na sequência, começa o ano, você tem, as manifestações começam a ocupar as ruas e começamos a ter, você começa a ter uma... A ultrapolarização ela foi extremamente alimentada em 2014. Essa ultrapolarização seria ótimo mostrar, não vou mostrar agora, mas tem alguns gráficos. Eu posso mostrar aqui, vocês veem. Você tem gráficos interessantes que mostram o seguinte: a polarização no Brasil ela foi crescendo ao longo do tempo, ela não foi de uma hora para outra, ela foi crescendo e as pessoas foram parando de ouvir umas às outras. Elas foram parando de ouvir umas às outras. O problema da polarização é exatamente que você para de escutar o outro lado, você para de ponderar o que o outro lado está falando, você vai se distanciando daquilo, aquilo vai deixando de ser usado para a construção da sua opinião sobre determinado fato, e vai chegando a um ponto de você se distanciar tanto do outro lado que você acha que o outro lado ele é totalmente não só descartável, como você não consegue sentir nenhuma empatia com esse outro lado. Em que sentido? Sim. Antropófago? O problema de... Quem são os black bloc? Ou isso é um fenômeno que aparece, desaparece? É que eu acho, sinceramente, que para entender junho de 2013, os black blocs eles não são essenciais para entender junho de 2013, sinceramente. No contexto geral, eu não acho que eles são essenciais para entender junho de 2013, porque é o seguinte, junho de 2013, vamos colocar de uma outra forma. Se naquele dia 13 de junho de 2013, depois do que houve na Roosevelt, porque a polícia não foi uma... O que a polícia partiu para cima das pessoas, independentemente de black bloc, não black bloc. Não, eu estava lá e vi. Eu também, eu posso te dizer. Não, eu vi concretamente. E até agora não se identificou nenhum desses grupos. Há o senador italiano aqui, José Luiz Del Roi, que acompanhou os movimentos de Gênova, os black blocs surgem lá, tá certo? Havia necessidade de se debruçar sobre esse fenômeno que aparece e desaparece conforme as conveniências da repressão, e esse assunto aparece com uma azeitona que você tira... É que quem estuda bastante isso, Sérgio, o Bruno Paes Manso, entre outras pessoas, estudam os black blocs, eles fazem uma discussão a respeito disso, a Esther Solano também faz uma discussão a respeito disso. É que eu acho, sinceramente, que o que acontece, a prova maior disso é que se no dia 13 de junho de 2013 tivesse havido, depois daquela pancadaria que houve, depois da polícia ter descido o sarrafo em professor, em jornalista, em estudante, em jovem, todo mundo que apareceu, sabe, ter deixado gente cega, ter deixado gente extremamente machucada,
e depois, sabe, uma polícia que tinha sido, na verdade, inclusive empoderada pelos editoriais da Folha do Estado no dia anterior, né? Se você teve, aconteceu aquilo. Se os governantes de São Paulo, se foi o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin tivessem, naquele momento, suspendido o aumento, que era a coisa mais lógica. Naquele momento a gente achou realmente, falou assim, não, agora vamos suspender, porque isso aqui vai acontecer uma loucura. Por quê? Porque as pessoas não têm noção, porque Black Bloc são algumas dezenas. O que aconteceu, por exemplo, no dia 17 de junho, foi mais de 2 milhões de pessoas na rua. E foi chamado por quê? Foi chamado via rede, foi chamado via molecada, e não foi, mas isso aí foi sacanagem externa, utilizando redes sociais. Não, foi molecada. A gente acompanhou o crescimento desse processo. O que aconteceu foi o seguinte, é que não se travou, não se deu uma resposta àquilo como deveria no dia 13 de junho. Eu coloco, sim, como responsabilidade dos governantes de São Paulo o tamanho do negócio que tomou. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu coloco, sim, como responsabilidade. E é o seguinte, é claro, você pode falar quanto isso são black blocs que são reais, que são pessoal que tem grupos de black bloc na periferia de São Paulo, que são antissistêmicos, etc. e tal, que atuam, jovens de classe média baixa, Zona Leste, Zona Sul, tem grupos, tem pesquisas, etc. e tal. Pode também ter P2 da polícia, gente infiltrada que ia fazer coisa. Não, pode ter. Agora, sinceramente, se você, isso não foi, houve uma pancadaria que atingiu, não apenas o Black Bloc, que atingiu muita gente, e que, dependendo da decisão de políticos naquele momento, que estavam mais preocupados em garantir, não, eu prometi que não ia desfazer o aumento, não. Gente, é simplesmente uma falta tremenda de capacidade de analisar a conjuntura. Quem estava na rua sabia o que ia acontecer depois, sabia o tamanho que isso ia tomar, porque já estava fomentando, já estava fermentando isso. Só que as pessoas não preferiram, as pessoas preferiram simplesmente dar as costas e olhar para trás. Eu acho, sinceramente, o que acontece até hoje, há uma discussão muito grande dentro da esquerda a respeito disso, a responsabilidade, etc. Eu coloco grande parte da responsabilidade em cima de uma esquerda que não percebeu, que estava numa esquerda ou de uma direita, que seja, de grupos no poder, que não perceberam o que estava acontecendo. Que achavam que os mesmos protestos dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, eram aplicáveis àquilo. Mudou a matriz de protesto, mudou a matriz de manifestação, mudou a forma como é convocada a manifestação. As pessoas se perguntam como é que é possível convocar uma manifestação botando 2 milhões de pessoas. E vamos lembrar que é o seguinte, as pessoas que foram para aquela manifestação, por mais que a mídia naquele momento tenha mudado viu que o que aconteceu, mudou, inclusive para tentar ressignificar os processos, não foi convocado pela mídia da mesma forma que foi convocado pela mídia alguns protestos do impeachment. Aquilo foi bem orgânico. Bem orgânico. Mas não tem grupos de interesse? Claro que tem grupos de interesse. Mas o grupo de interesse não mete. Era quase impraticável colocar aquilo de pessoas naquele processo. Eu não estou, na verdade, dizendo que não tem fomento e que não se fomenta e que não se busca interferir. Busca-se, se interfere-se. Mas eu acho que a gente desconsiderar e achar que foi por causa disso ou foi por causa daquilo, desconsidera essa insatisfação latente de uma juventude que simplesmente achava que não estava fazendo parte do processo mais. O problema, você tinha muita gente insatisfeita, muita gente que estava com... Era uma catarse. Ou o que houve no dia 17 de junho foi uma catarse. As pessoas estavam protestando contra tudo. Contra tudo e contra todos. E a violência foi o ponto? Foi. Mas olha quem foi também punido em 2013. Não foi só o PT. Né? Vamos colocar da seguinte forma, historicamente o PT foi punido. Mas, infelizmente, o que aconteceu é que foi uma mudança forte que acabou pegando também outros partidos políticos. É claro que num time diferente, até porque a justiça nem sempre a justiça nem sempre é para todos, né? Nem sempre é para todos. Então, o time... Eu não estou falando que não houve tentativa de manipulação do processo. Mas determinados processos que acontecem tanto em tempo real que
negócio ele surpreende. Eu acho que surpreendeu o PT. Eu acho que o PT não fez a análise de conjuntura que deveria fazer e houve muito alerta. No dia 18 de junho, na parte da manhã, houve reunião do Conselho da cidade de São Paulo. Eu era conselheiro. Eu fui o primeiro a falar. Depois, todo mundo que falou pediu: Haddad, abre a mão desse aumento. O Haddad bateu o pé e falou: não vou abrir. O Haddad é um mau sujeito por causa disso? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele não abriu. E antes disso, falaram isso com ele também. Eu não estou querendo entrar no mérito de toda a discussão de junho de 2013, mas eu estou querendo colocar que há um processo de polarização, o processo de entrada da direita nas ruas, que ela se aproveita desse processo. Eu acho que, mais do que causar, ela surfou. Se eu tivesse que colocar, em 2013, ela não causou, ela surfou. Né? O mérito do início das manifestações é do MPL, do passe livre. Né? Depois depois você tem um processo de hackeamento das manifestações, mas de ressignificação, etc. e tal, mas há um mérito desse grupo, desse pessoal, que inclusive ele é progressista, mas também ele não se coloca como partidário, ele dá espaço para os black blocs nas reuniões, né? Acho que os black blocs não são decisivos no processo. Isso aqui, não sei se dá para ver, o pessoal que está assistindo a gente não vai conseguir ver, mas isso aqui é o quadro foi feito pelo Pablo Hortelado e pelo Márcio Moreto, dos professores de políticas públicas da USP, e vocês estão conseguindo ver, mais ou menos? E ele é um quadro que mostra o posicionamento, esse aqui são páginas do Facebook, o posicionamento de páginas entre páginas de direita, esquerda e direita na sociedade civil, esquerda e direita em questões de Estado, e os links são pessoas que entram nas duas, pessoas que acessam essas duas partes, dois grupos ao mesmo tempo. Então, você vai pegar na época de 2013, você tinha uma proximidade, né, você tinha muita conexão via sociedade civil. Com o tempo, né, no ano seguinte, você vai distanciando esse processo. Se quiser, até depois eu passo isso aqui, né, para o PowerPoint. Você vai distanciando, você vai esgarçando e ampliando, até que você chegue num momento em que você está... Só que até o momento que o Facebook ainda permitia resgatar dados API, né, tudo, você tem um momento que você distancia. Essa distância física é uma distância também de relação entre esses diferentes grupos. Então, há uma polarização, né? Há um distanciamento, uma desconexão. E quando você desconecta daquelas pessoas que pensam diferente de você, inclusive via rede social, você acaba, na verdade, ficando à mercê de um pensamento único. Seja ele a esquerda, seja ele a direita, que, como todos nós sabemos, é o fim. Você acaba não conseguindo sentir empatia pelo diferente, bem pelo contrário, você acha que o diferente é comunista. Você acha que o diferente é pedófilo, você acha que o diferente é... Ou, no contrário, você chama de fascista toda a pessoa que está à direita no espectro, que também é um erro crasso. Chamar toda pessoa que votou no Bolsonaro de fascista é um erro crasso. Não é. Mas não é. Tem muita gente que estava insatisfeita com o sistema, tinha muita gente que estava satisfeita com o PT, tinha muita gente que estava simplesmente querendo o quê? Como a gente comentou, querendo ordem e querendo... isso aqui é uma coisa interessante, só o último. Isso aqui é o do Brasil, só para comparação, isso aqui é o norte-americano, agora, nos anos atrás. Olha como é parecido. Né? Então, o problema é o seguinte, a gente tem uma sociedade ultrapolarizada, uma sociedade em que essa ultrapolarização ela não foi de uma hora para outra, ela foi aumentando ao longo dos tempos. Em 2014 foi fundamental para isso, o processo de impeachment é fundamental para isso. Tem culpa de quem? De todas as instituições, de esquerda e da direita, da mídia, de empresário, de todo mundo. Todo mundo tem culpa nessa polarização, que na tentativa de mostrar que o outro não prestava, de que o outro era um lixo, que merecia ser caçado, que merecia ser derrubado, ou que o outro era um... Enfim, foi distanciando os processos. E as lideranças políticas de ambos os lados têm uma responsabilidade grande em afastar esses processos. O que acontece é que o Brasil, que entra na eleição, ele entra ultrapolarizado. Ele entra ultrapolarizado. Agora, pausa nisso, para a questão da ordem. Você vai pegar o quê? Um país que teve junho de 2013, teve protesto.
Depois você teve o quê? Você teve uma eleição polarizada em 2014. Aí você teve 2015, o começo de uma crise econômica. Recessão. Tudo isso, desemprego. Aí você chega o quê? Você chega a 13 milhões e pouco de desempregados. Hoje você está em 12,4 milhões, que ainda é uma taxa gigantesca, com cerca de 26, 27 milhões de subempregados, de pessoas que não estão trabalhando tudo que poderiam, e 4 milhões e 600 mil de desalentados, de pessoas que desistiram de procurar um emprego porque sabiam que não iam encontrar mais. Isso dados de hoje. Mas foi crescendo, ou seja, desemprego, recessão, o governo que não dava, que fazia água aqui e ali, o governo que era atacado também por causa do impeachment, você tinha todo esse processo. A pergunta, o pessoal fala, mas a crise econômica foi por causa do impeachment, ou o impeachment foi por causa da crise econômica? A velha coisa do Tostines vende mais que essa fresquinha, fresquinho porque vende mais. O grande problema é que a sociedade, realmente a matriz econômica da Dilma fez água, mas... inclusive porque atendeu em grande parte os desejos dos empresários, né, e depois fez água, mas ao mesmo tempo é claro que todo impeachment também deprime a economia. Aí, só para finalizar essa questão, só que acontece o seguinte, você vai pegar tudo isso, ao mesmo tempo a própria recessão ajuda a piorar os indicadores de violência urbana. Você chega em 2007, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com quase 64 mil mortes violentas. Esse número é maior do que qualquer coisa que vocês podem imaginar, inclusive em taxa de 100 mil habitantes, maior do que as guerras que estão circulando pelo Brasil, pelo mundo. Só não perde, acho que o Brasil fica em segundo ou terceiro em taxa por 100 mil habitantes, mas acho que em primeiro em taxas absolutas de mortes violentas. As pessoas se sentem inseguras, e aí a insegurança gera mais sensação de segurança, que é o discurso de segurança, que gira rápido. E aí você tem o quê? Insegurança e desemprego. Gente, a pessoa não sabe se volta para casa e a pessoa não pode nem sair de casa porque não tem emprego. E aí você tem o quê? Você tem o impeachment, você tem gente indo para a rua pró e contra, você tem Temer, né? Aí você tem o quê? Você tem Temer à luz do dia, depois da JBS, botando dinheiro no Congresso para comprar voto do pessoal, para poder safá-lo das denúncias de corrupção, que estavam as denúncias ajuizadas no Congresso, no STF. O que o povo quer com tudo isso? Sem emprego, com morte e a sensação de que o Estado é um leptocrata, que é a ordem. E aí você tem o quê? Você tem um político que vem de ordem, apesar de, durante 28 anos, não ter feito nada de relevante no Congresso Nacional, mas ele vendeu ordem. E ele foi muito capaz de ressignificar a sua própria imagem nas redes sociais para se vender como novo, apesar de não ser novo, de se vender como antissistêmico, apesar de ser fruto do sistema. E fruto do sistema, inclusive, 64 e 85. Dele chegar e falar, eu prometo resgatar o que o Brasil era há 50 anos. Só que 50 anos a gente estava vivendo o AI-5. Né? Então, o que acontece? A população, parte da população significativa, ela vai atrás de ordem. Né? Só que o interessante é que é o seguinte, que a gente lembra, a gente acha, poxa, o Brasil votou em peso nele. 55-45 de votos válidos, só que se você pegar o número de votos que não foram, gente, mais de 20% não foi votar, teve nulo, teve branco, você teve... os votos de Bolsonaro acho que dão 39%, né? E aí os do Haddad dão alguma coisa assim. Ou seja, não é... E muita gente... O Brasil não é. O Brasil ele é um país que segue bastante dividido e bastante, na verdade, desesperado. Eu acho... E aí eu vou encerrar, porque eu sei que eu extrapolei qualquer limite de tempo aqui já, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que há eu não sou otimista por natureza. Eu tem um texto que eu escrevi em março de 2016 que se chama Bolsonaro presidente e qual será o futuro da esquerda no Brasil. Em março de 2016. Tem um de 2015 que eu escrevi Trump vai ser eleito e vai sair do Acordo de Paris. Eu só não acerto a loteria. Mas porque não é que eu digo que vai, não é que eu estou cravando, mas eu estou fazendo análise de conjuntura e falar essa é uma possibilidade, né? É uma possibilidade porque ele tem uma ação forte na rede, a rede vai ser mais forte que a TV, ele está fazendo essa cobrança, ele está assumindo esse discurso de antissistema numa eleição que estão procurando um candidato antissistema.
Ele conseguiu se vender como um candidato antissistema numa eleição antissistêmica. Só que mesmo com todo o antissistema, tipo, você teve ainda uma grande quantidade de pessoas que votaram no PT, você teve tudo isso, não é uma questão de que o Brasil ele continua um grande saco de gatos dividido. Só que é interessante que eu acho que quem vai fazer a grande diferença a partir das próximas eleições são os jovens. Não é necessariamente os movimentos políticos como o Renova ou como o Novo, que vão ter importância, eu acho, não estou negando, acho que é importantíssimo. Eu posso concordar ou discordar com os movimentos, mas eu acho que é importante eles se colocarem e proporem coisas novas. O ponto é que eu acho que tem uma força desse processo que ainda está fora da política partidária. Você tem uma quantidade muito grande de jovens, de estudantes, de secundaristas ou de universitários que decidiram não fazer parte da política tradicional, não fazer parte da política institucional e estão tocando as coisas por conta própria. Você vê a quantidade de organizações, de coletivos que estão por aí, é muita coisa. É muita coisa. O ponto é o seguinte, haverá alguém capaz de agregar esse pessoal através do sonho e da esperança num grande movimento a partir de 2022, né? Ou a gente vai ter a repetição do que teve até agora? Uma coisa que escrevi um texto também que foi bem polêmico no começo do ano, isso antes do Lula ser preso, é de que o Lula candidato adiava a renovação da esquerda como um todo. Isso não significava que eu estava criticando o Lula como pessoa, mas falando que é um erro das esquerdas globais. Fidel, Evo, todo mundo, tirando o Mujica, né? Mas o pessoal sabe o momento quando sair do processo e deixar as lideranças novas ascenderem, né? A pergunta é, vai haver uma ascensão? Como vai haver a ascensão dessas lideranças jovens? E eu discordo um pouco só de você com relação a... Porque é o seguinte, teve muita liderança que ascendeu ligada, sim, você teve pessoal do MBL que chegou ao governo surfando uma onda, eu não diria conservadora, mas num discurso antissistêmico, tudo isso mais, mas também houve muitos jovens que assumiram. Por exemplo, você teve muitos jovens ligados ao PSOL, ligados a outros partidos, que também chegaram nos diferentes parlamentos, no Congresso, etc. O número não é grande, mas são pessoas que estão fazendo barulho também. E eu acho que, por mais que tenha sido mais numeroso do outro lado, até seguindo a onda Bolsonaro, só que precisa ver o Congresso Nacional, eu acho que tem o Congresso ele continua sendo complicado, ruim no seu geral, mas ele continua tão conservador como ele era antes, né? Eu acho que houve uma grande renovação, em muitos sentidos, mas ele continua tão conservador como ele sempre foi, mas com uma quantidade grande. É bastante interessante que o partido que tem eleito mais deputados tenha sido o PT, né? Politicamente falando, é engraçado que, olha, querendo ou não, as pessoas sempre falaram que o Bolsonaro foi o grande vencedor, claro, foi o presidente da República. Agora, querendo ou não, é engraçado que o Lula, preso, elege a maior bancada, 4 governadores, né, e bota uma pessoa que ficou 10 pontos percentuais no válido atrás dele, e com todo respeito ao Haddad, o Haddad não é um orador que não tem a empatia e o carisma que tem Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é carismático, pra cacete, assim, sabe, que não pode não concordar com ele, mas ele é carismático, né? Às vezes carismático construído para ser carismático, né? Comer o pão dele lá com leite condensado, aquelas coisas assim, para botar os microfones em cima da prancha de bodyboard para mostrar que é do povo, mas ele sabe fazer, né? Então, enfim, eu acho que eu não boto tanta desesperança assim. Eu acho que existe um grupo assim, eu acho que tem muitos jovens em mandatos coletivos, em processos que estão sendo construídos, e eu acho só que houve um processo longo de ressignificação dos últimos anos por um grupo de direita, e acabou isso sendo majoritário nas redes sociais. Acho que a esquerda vai ter que aprender a se comunicar e construir significados, e ouvir os jovens e reconstruir o sonho. Função de professores nesse processo todo, ajudar os jovens a encontrarem esse sonho, eu acho, e se conectarem e reduzirem um pouco o cinismo em relação ao Brasil ou em relação ao seu próprio futuro. E isso, na verdade, vai levar vocês a tomar muita porrada da escola sem partido e outras coisas mais, que não está morto, está apenas congelado, né? Mas uma palavra de esperança é que eu continuo dando aula porque eu acho que tudo isso é possível.
né? Senão eu não estava na faculdade, né? Senão eu não estava... Eu dou aula, tecnicamente, eu dou aula desde 2000, quando eu comecei a dar aula. Então, também eu sou professor há um bom tempo e eu tento, na verdade, manter... É difícil não manter falar que a peteca não cair diante de tanta coisa, mas eu acho que está lá. E eu acho que essa nova geração que a gente está ensinando agora é ela que vai fazer a diferença daqui a 4 ou 8 anos. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa, estou à disposição depois. Obrigado pela sua presença. Agradecer a sua presença em nome de todos, tá bem? Muito obrigado.